Dudu desistiu de jogar no Cruzeiro, mas o negócio ainda não caiu. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre as possibilidades, especialmente porque Cruzeiro e Palmeiras seguem negociando. Preciso te atualizar também sobre o goleiro Santos, que pertence ao Fortaleza e pode se tornar reforço do Corinthians nos próximos dias. Tem as últimas do mercado bastidores e um grande resumo da rodada desse domingo do Campeonato Brasileiro, com direito a empate, que não foi bom nem para Corinthians nem para São Paulo. Teve empate com gols no final entre Atlético Paranaense e Flamengo, além de muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria pedir para deixar like, para se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você ajuda a gente a continuar crescendo. Combinado? Bora começar esse vídeo contando um pouquinho sobre a rodada desse domingo. Tem algumas atualizações importantes que eu queria trazer para vocês, como por exemplo, primeiro para falar sobre Corinthians e São Paulo. Os dois times empataram em 2-2 na Neoquímica Arena na tarde desse domingo. Lucas Moura abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, pouco depois aos 31, num lindo chute da entrada da área, o Igor Coronado empatou. Kaká, com gol contra, deixou o São Paulo na frente de novo, aos 41 da primeira etapa, e já nos acréscimos, também do primeiro tempo, o Mosquito, com assistência de Yuri Alberto, deu números sinais. No segundo tempo, o ritmo diminuiu, os times começaram a fazer substituições, ainda teve mais uma expulsão do Caetano em jogo contra o São Paulo, mas o placar de 2-2 prosseguiu. Algumas curiosidades. O jogo registrou recorde de público da Neoquímica Arena na temporada, foram 46.129 torcedores. O público de pagantes de 45.747 para uma renda bruta de R$ 2.600.000. Corinthians muito perto do Z4, dependendo até dos resultados que estão acontecendo nesse momento, o Corinthians pode entrar no Z4. O time tem só 7 pontos em 9 rodadas, uma única vitória nessas 9 rodadas foi naquele jogo contra o Fluminense. Resultados mantém, ainda que temporariamente, o Antônio Oliveira. Existia enorme risco de demissão em caso de tropeço contra o tricolor. Já o São Paulo, temporariamente em quinto lugar, 15 pontos conquistados, 2 empates nos 2 últimos jogos fora de casa contra Internacional e Corinthians. Bora falar agora sobre o Flamengo, que desperdiçou chances várias para marcar gol e só empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em jogo que o Flamengo teve muitos, mas muitos desfalques. Primeiro tempo de 0-0, segundo tempo também prosseguia nesse 0-0, até que nos acréscimos, o Fernandinho, em cobrança de pênalti, colocou o Atlético Paranaense na frente. E parecia ser um grande balde de água fria nos torcedores do Flamengo, depois de muitas chances desperdiçadas. Mas, aos 99, o garoto Everton, que veio das categorias de base, garantiu o empate, que mantém o Flamengo à frente do Atlético Paranaense na tabela de classificação. O Flá tem 18 pontos nesse momento, o Atlético Paranaense tem 17, e a classificação final do campeonato vai depender, por exemplo, das partidas de Bahia e Botafogo, que também ocupam a parte de cima da tabela. Queria destacar que esse foi o maior público da Liga Arena, o estádio do Atlético, na temporada, 38.641 torcedores. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e também Felipe Coutinho. Nas últimas horas, circularam notícias de que o Coutinho teria feito uma série de exigências que o Pedrinho não teria gostado e o negócio corria risco. O Vasco se apressou em uma nota oficial, através de suas redes sociais, para descartar qualquer tipo de situação dessa. O texto dizia, abre aspas, ontem me encontrei com os representantes do Felipe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua, fecha aspas. Um texto pequeno, curto, mas só para acabar com qualquer especulação sobre essas tais exigências do Coutinho. O que o Coutinho tem manifestado para o Pedrinho é que gostaria de ter um time forte. Ele tem muito medo de voltar ao Brasil depois de rescindir o contrato com o Aston Villa. Já há um acordo verbal para a rescisão desse contrato com o time inglês, onde ele ganha 3,5 milhões de reais por mês para vir jogar no Brasil e correr risco de rebaixamento ou eventualmente até ser rebaixado, queimando o seu filme com o torcedor vascaíno. Ele quer jogar no Vasco, já deixou isso bem claro, mas ele quer entender quais serão os próximos passos do Cruz Maltino, que vive fase extremamente complexa, dentro e fora de campo, especialmente por conta de toda essa questão envolvendo a 777. Pedrinho reafirmou nesse sábado que vai buscar reforços, que vai melhorar a qualidade do time a partir de 10 de julho, e a tendência é que esse acordo aconteça em breve. Os representantes do Coutinho que moram no Brasil vão passar todas as coordenadas para o Kia Jurabchian, que é o representante legal do Coutinho, para que o martelo possa ser batido em breve. Só para completar, outro assunto importante é o futuro de Souza.
Coutinho tem insistido na contratação do volante, mas não é que isso pode inviabilizar a chegada dele. Ele acha que o Souza tem perfil, tem tudo a ver com o Vasco, um cara super identificado com o clube e que se encaixaria até nas necessidades do Vasco, que procura volante. A tendência é que os dois sejam contratados, embora o Souza tenha mais um ano de contrato no Istambul Basaksehir. A situação dele por lá não é das melhores e o Souza cogita voltar ao Brasil para jogar no Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o Corinthians, que está perto de contratar o goleiro Santos do Fortaleza. Informação divulgada durante a transmissão do clássico entre São Paulo e Corinthians. O levantamento do pessoal do GE dá conta de que o Corinthians avançou na compra do Santos. Tentei contato com o Marcelo Paz antes de gravar o vídeo, mas ele está super concentrado no jogo do Fortaleza e ainda não me respondeu. De qualquer forma, para vocês entenderem as condições. O Santos foi contratado do Flamengo no início dessa temporada e Fortaleza desembolsou cerca de $1 milhão. Ainda existiam mais $300 mil por metas, essas metas estão longe de ser batidas, até porque o Santos é reserva, tem só 4 partidas na atual temporada. João Ricardo tem pego até pensamento, até por isso é o titular absoluto. E foi nesse contexto, especialmente porque o Antônio Oliveira já trabalhou com o Santos no Atlético Paranaense e o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, o conhece dos tempos de Flamengo, que o nome foi aprovado e a partir daí as negociações começaram. O presidente Marcelo Paz deixou bem claro na entrevista que deu ao canal do Nicola na última terça-feira que só vende o Santos pelo mesmo valor que foi pago, $1 milhão. E a tendência é que o Corinthians faça esse investimento para contratar o goleiro de 34 anos de idade, que chegaria para o Timão a partir de 10 de julho. Janela reabre por aqui nessa data. Carlos Miguel está fora, embora tenha jogado diante do São Paulo, ele fica por mais alguns dias até que o pagamento da multa de 4 milhões de euros seja feita. O Cássio já foi embora, a ideia do Corinthians é contratar 2 goleiros. Um pouco mais veterano, no caso o Santos, outro um pouco mais jovem, que chegue para disputar a posição. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dudu. Quero te explicar todo domingo dessa polêmica negociação que vem se desenhando desde quinta-feira. As primeiras conversas há 20 dias, mas na quinta-feira foi que o negócio pegou, com uma reunião virtual que incluía a Leila Pereira, o Pedrinho BH e o Alexandre Matos. Na quinta-feira a coisa ficou basicamente encaminhada. A primeira oferta do Cruzeiro de $3 milhões foi recusada, o Palmeiras pediu 6 milhões, no final das contas as partes se acertaram para o pagamento de $4 milhões ao longo de 3 anos, seriam 3 parcelas, uma a cada ano. A partir daí faltava acordo com o jogador, o Cruzeiro se acertou com o Dudu para que ele ganhe menos no Cruzeiro do que ganha no Palmeiras, mas ele ganharia no tempo de contrato. Se no Verdão ele tem vínculo até dezembro de 25, no Cruzeiro ele teria vínculo até dezembro de 27 e teria seu salário reduzido de mais ou menos R$2 milhões e 100 mil por mês para algo na casa de R$1 milhão e 800 mil. No sábado, por volta das 3 da tarde, depois de o Cruzeiro ter um documento assinado pelo Palmeiras autorizando o negócio e com o sim do Dudu, o Palmeiras fez a divulgação do acordo, o Cruzeiro fez a divulgação do acordo entre as partes. Só que a repercussão foi muito negativa, o pessoal da Mancha Verde foi até a casa do Dudu, fez uma série de cobranças, amigos do Dudu também tentaram convencê-lo a ficar e teve uma ligação importante. O Pedro, filho mais velho do Dudu, de só 11 anos de idade, que é atleta da base do Palmeiras, ligou para o pai e falou: pai, você vai mesmo sair? Você vai mesmo deixar a gente? E isso acabou tornando a situação ainda mais delicada. O Dudu recuou e foi dormir de sábado para domingo decidido a não jogar mais no Cruzeiro. Nesse domingo ele foi até a academia de futebol, participou do treino, mas antes se reuniu com os jogadores e com o Abel. A recepção não foi boa e isso é importante contar. O papo com o Abel foi um papo muito frio, o papo com os jogadores da mesma maneira. Nenhum atleta saiu em defesa do Dudu. Depois que ele se manifestou, os jogadores ficaram todos quietos e o Dudu percebeu que se continuar no Palmeiras vai ter uma dura missão para voltar a jogar. Para piorar, o Palmeiras, por decisão do Abel Ferreira, decidiu cortar o Dudu do jogo contra o Atlético Mineiro. O Dudu que foi relacionado para a partida da última quinta-feira, vitória por 2-0 contra o Vasco, mas nem viajou com o restante do elenco para Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro nessa segunda-feira. A nota do Palmeiras para tratar sobre o assunto é a seguinte, abre aspas: o atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo na academia de futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do departamento de futebol, o atleta não foi relacionado para viagem a Belo Horizonte. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025, fecha aspas. A partir de tudo isso, quero resumir para vocês o que está acontecendo nesse momento. O Dudu, que havia procurado o Alexandre Matos lá atrás e pedido para jogar no Cruzeiro, recuou diante da repercussão extremamente negativa. Ele percebeu que colocaria em xeque e acabaria com toda a fama de ídolo que ele tem junto ao torcedor do Palmeiras. Mas
Cruzeiro e Palmeiras seguem dispostos a fazer o negócio. Cruzeiro topa esperar, enquanto o Palmeiras não tem mais a intenção de contar com o Dudu. Jogador muito caro, 2 milhões e 100 mil reais por mês, qualidade altíssima, mas ninguém sabe em que nível ele vai voltar depois dessa lesão, e não está descartada ainda a possibilidade da transferência do atleta. Se não for para o Cruzeiro, pode ser que pinte uma outra proposta e o Dudu não fique. Mas talvez jogar no exterior, alguma coisa nesse sentido. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Essa novela ainda parece longe do fim. Eu quero que você, torcedor do Palmeiras, do Cruzeiro ou de qualquer outro time, se manifeste através dos comentários. Deixe a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Logo mais tem live. Abraço, tchau.